das boas-vindas para a turma que nos visita, tá bom? Muito bem-vindos, Deus abençoe muito vocês. Temos a turminha do Ben e da Shelly que já saíram, né? E aí tá lá o Tiagão e também o Davi ali. Todos vocês muito bem-vindos, tá bom? Há uns 3 sermões atrás, nós estamos lidando com Atos capítulo 4. Nós estamos estudando o livro de Atos aqui na nossa igreja. Já deu ano, né? Já deu mais de um ano, né? Ok, Atos vai ser rápido, vai demorar uns 4 anos no máximo. Eu falei 2, né, para vocês. Mas considerando que Mateus demorou 8, né? Então 4 anos tá bom. Então, filho, obrigado, querido. Nossa, que bênção. E nós começamos a lidar com Atos capítulo 4, em todo aquele episódio do paralítico na Porta Formosa. E já conversamos em alguns textos sobre o que aconteceu. Conversamos sobre o antagonismo entre os apóstolos e a realidade política do seu tempo. Conversamos sobre a pregação de Pedro, em que 5.000 pessoas se convertem ali. E depois Pedro e João são chamados pelas autoridades. Eles são presos, ficam uma noite na prisão. Eles têm aquela confrontação com as autoridades dizendo: vocês não vão pregar o evangelho. E Pedro e João dizendo: olha, desculpa, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Já lidamos exaustivamente quase que com esses episódios que envolvem aquele dia tão difícil que os 2 apóstolos tiveram. Eles chegaram no templo para adorar, saíram 1 ou 2 dias depois, tanta coisa aconteceu, tanta confusão. Diz um ditado que depois da tempestade vem a bonança, não é isso? Nem sempre é real, às vezes depois da tempestade vem o furacão, né? Mas nesse caso, nós vamos experimentar, os apóstolos vão experimentar de fato, o que eu estou chamando, se você observar no seu boletim, de o dia perfeito. Depois de um dia tão difícil, nós vamos ter um dia em que, sabe aquele dia em que tudo se encaixa de forma absolutamente cronometrada, tudo dá certo, o que você planeja dá certo, até o que você não planeja dá certo. E dias assim a gente termina o dia dizendo: uau, como Deus esteve comigo nesse dia. Sim, vai ser um dia em que Deus vai estar com os apóstolos. Eu só quero lembrar que quando os dias não são bons ou não são perfeitos, Deus também está, ok? Mas a gente percebe melhor nesses dias em que parece que dá tudo certo. E talvez a diferença seja só nossa percepção mesmo. Mas eu quero lidar com vocês então esse encadeamento de ações, nesse retorno dos apóstolos, aquele dia tão difícil que eles tinham tido, como as coisas vão dando certo para eles. Em 4 grandes momentos ali, as coisas vai ser um momento melhor do que o outro. Então abra comigo, Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Vai ser projetado ali, não vai, Mateus? Mas você pode abrir também, confere se é isso mesmo. Eu nunca sei se a versão que eu estou usando no meu sermão é a versão que está lá. Se não for, você acompanha na sua Bíblia. Eu tentei pegar da NVI, mas eu realmente me esqueço disso daí, enfim. É que eu não enxergo. Começa com quando foram soltos ali? Então é isso, tá bom. Então diz assim o texto: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Está na oração ainda, dá uma olhada na oração aqui, versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, é meio pentecostal aqui, né? Depois de Pentecostes, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Observa comigo que é um dia perfeito. Eles vão ser soltos e vai dar tudo certo. Tudo que eles fazem, o que eles tocam aqui vira ouro. Cada etapa que a gente vai lidar aqui, a coisa vai ficar melhor. E depois, quando terminar o capítulo 4, na próxima conversa nossa, daqui a 3 semanas, aí vocês vão ver, nossa, a igreja chegou no auge. E eu quero começar então esse dia perfeito com o versículo 23, o primeiro episódio que mostra que a saída deles da prisão e daquele tempo de detenção ali seria muito especial. Versículo 23 e 24, olha novamente o que esses versículos dizem, olha lá. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. E olha lá o que diz, versículo 24, o comecinho. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus até aqui. Então, os apóstolos experimentaram um retorno perfeito. É isso que esse texto vai mostrar para a gente. E o que compõe esse retorno perfeito? Nós lemos versículo 23 e 24, e eu quero defender aqui nesses versículos com vocês aqui, que esse retorno perfeito começa com uma recepção proveitosa. Eu ia colocar amorosa, mas achei que proveitosa é melhor. Uma recepção calorosa, uma recepção muito proveitosa. Sabe, turma, esse texto que a gente está estudando hoje, ele é um dos textos mais relevantes em alguns aspectos na teologia do Novo Testamento. Muito relevante. Só que a gente vai lidar com as coisas relevantes daqui a pouquinho. Tem declaração teológica aqui que você fala, uau, dá para a gente ficar uma aula de 3 horas falando só sobre 3 horas. Dá para ter uma aula de 2000 anos só sobre essa declaração dos versículos 26 e 27. Mas o que mais me chamou a atenção não é isso. Há uma palavrinha aqui nesse texto do versículo 23 que é tão linda, ela é tão especial, que foi o que mais me chamou a atenção. Veja, tem outras questões que nós vamos trabalhar aqui, mas olha que interessante, versículo 23 começa assim, olha, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os, agora vem a palavra aí, seus. Fala, nossa, Pedro está viajando essa semana, né? Voltaram para os seus. Nós vamos falar da recepção que eles tiveram, a recepção proveitosa. E sabe o que eu achei interessante? A Escritura não revela quem são essas pessoas. Não fala quem são essas pessoas que Pedro e João chegaram e encontraram. A gente não sabe quem são as pessoas que Lucas traz, que Lucas que ele lembrou ou pesquisou. Possivelmente, nós estamos falando de família. Pedro era um homem casado. Ô louco, se ficou detido, provavelmente deve ter voltado para casa. Possivelmente. A gente acha que João talvez fosse casado, mas pode ser gente da igreja, pode ser gente do círculo apostólico, mas é aquele grupo mais familiar dos apóstolos. A palavrinha que é usada aqui indica pessoas a quem os apóstolos pertenciam. Sabe aquele grupo que eu e você, grupo de amigos, familiares, em que eu e você ficamos mais à vontade? Indica esse tipo de gente. Eles voltam para os seus. Mas como são os seus? Versículo 24 indica que é o grupo que busca a Deus.
Versículo 31 vai indicar que é o mesmo grupo que fica cheio do Espírito Santo. Versículo 31 ainda vai dizer que é esse grupo que sai para proclamar corajosamente a palavra de Deus. E eu fiquei pensando muito nisso. Você imagina alguém um dia chegar e falar assim: o Pedro teve uma semana cansativa e ele voltou para os seus. Ou alguém falar isso de você: puxa, finalmente saiu do hospital e voltou para os seus. Quem seriam os seus? Como seriam os seus, os meus? Como seriam? Quais seriam as atitudes típicas desse grupo mais íntimo, mais próximo, que eu e você nos relacionamos? E é interessante que quando os apóstolos voltam para os seus, a primeira coisa que aquele grupo íntimo faz é oração, talvez depois do Pai Nosso, a oração depois do Pai Nosso, depois das orações de Jesus em João, depois de um monte de oração da Bíblia, talvez seja aquela oração mais importante do livro de Atos, mais relevante. Então, olha o grupo dos apóstolos, dos dois. É um grupo que quando ora, você pode ter uma aula de teologia, você pode ter uma aula de santidade, de proclamação, que dura um milênio. E é interessante que, quando a gente volta para os nossos, a gente manifesta muito do que esse grupinho de intimidade é. É interessante que eu gosto muito de fazer, eventualmente, quando tem ou reunião de família ou reunião de amigos mais próximos. É gostoso tocar violão. Tocar violão é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, embora eu não faça muitas vezes durante a semana, só eventualmente, até porque minha viola agora quebrou, né? Vamos orar por isso. Mas eu gosto muito de tocar violão, e violão tem uma facilidade que o violão você leva para qualquer lugar, né? Agora inventaram o ukulele é melhor ainda, né? Você leva em qualquer buraco, você está lá tocando, né? Mas o violão tem essa característica, se você está num grupo, e às vezes eu gosto de fazer isso, eu pego um violão. Às vezes só fica dedilhando. Mas eventualmente, depende do grupo, se é um grupo crente, esses mais próximos, mais íntimos, você começou um acorde lá, alguém já começa lá, grande, aí vai, sabe, já encadeando. Agora tem grupo que quando você dá o acorde, o cara começa todos os dias quando... Quem pegou a referência sabe o que eu estou falando. Não é errado, não é pecado. Estou dizendo que quem são os seus? Quem são as pessoas com quem a gente tem essa intimidade? Os seus dos apóstolos são aqueles que eles contam um dia difícil e a primeira coisa que eles fazem é a oração mais bonita do livro de Atos. E aí você pode pensar, puxa, o meu grupo talvez não seja assim. E aí você pode pensar duas coisas: ou a gente está no grupo errado, preciso pegar um grupo melhor, uns meus que sejam melhores, ou você está no grupo certo, o que seria pior. Sim, você é assim, esse é o seu grupo. Mas quando são os apóstolos, e eles chegam para os seus, e eles contam tudo o que aconteceu, é interessante que, olha o que ele diz: ouvindo isso, versículo 24, levantaram juntos a voz a Deus. O que é natural desse grupo é que eles juntos oram uma das orações mais bonitas que nós já vimos na história. E esse grupo está junto com os apóstolos, devia talvez já estar orando quando eles estavam presos. Estão junto com os apóstolos as grandes vitórias, mas possivelmente eles vão estar juntos com os apóstolos nas lutas que virão, considerando-se depois o versículo 31. Então, o primeiro momento que acontece nesse retorno do dia perfeito é uma recepção de gente crente, e juntos um melhora o outro no Evangelho. Mas o texto continua,
E vem o segundo momento, que é também um momento perfeito, um momento melhor que o outro. E o segundo momento é essa oração que esse grupo mais íntimo dos apóstolos vai fazer como grupo. E essa oração, gente, é demais. Se eu pudesse, eu ficaria nessa oração, faria uma série só sobre ela. Não farei isso, ok? Não farei. Mas leia comigo versículos 24 a 30. Nós vamos lidar com a oração desse grupo aqui muito rapidamente, tá bom? Olha o que diz versículos 24 a 30. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, aí vem toda a oração agora: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Os apóstolos experimentam então aquele dia perfeito, que começa com uma recepção proveitosa. Eles melhoram como grupo, são seus. Mas continua para melhorar ainda agora, com uma oração realmente, isso é oração fervorosa. E essa oração fervorosa, ela vai ter algumas partes que eu vou lidar muito rapidamente com vocês. O que eu acho bonito dessa oração, que o texto vai mencionar que eles levantaram a voz juntos. A ideia é como se fosse uma única voz. Bonito esse tipo de termo, né? Há uma unidade espiritual inigualável entre essas pessoas que estão aqui. Você sabe que para orar tem que ter intimidade. Orar junto. Reunião de oração, quando eu era jovem, tinha, às vezes em evento de interigrejas e tal, né? E aí, antigamente era muito comum alguém falar assim, você estava lá no evento, fica perto do lado de alguém que você não conhece, e aí na oração fala, dá a mão para a pessoa. Aí você pega um cara que você nunca viu na vida, e agora ora junto, né? Você fala, meu Deus, orar com alguém que eu não conheço, é horrível, assim, com todo respeito, é horrível, né? É estranho, é difícil. Porque oração exige intimidade. E olha como começa a oração. Essa oração podia ser uma aula de teologia. Começa em primeiro lugar trabalhando com a questão da soberania. Soberania. Essa oração é um reconhecimento da soberania. A palavra que eles usam para se referir a Senhor não é uma palavra muito comum. Versículo 24, ó soberano. É uma palavra menos usada no Novo Testamento. Não é menos usada, quer dizer que era pouco usada. É usada algumas vezes, mas é uma palavra que incentiva o domínio de Deus, o poder de Deus. E eles falam, soberano, o Senhor fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. É uma oração que está vindo de um momento difícil, mas reconhece no momento difícil que Deus está por trás de tudo. Deus é aquele, turma, que tem poder para todas as coisas. Deus é aquele que não depende da vontade das pessoas, ouçam isso, para realizar a vontade dele. Plenamente soberano. Porque se Deus não pode fazer o que ele quer, quem faz o que quer se coloca no lugar de Deus. Esse é o problema de outras teologias que a gente vê por aí. Se Deus não pode fazer o que ele quer, se ele depende de algum tipo de aprovação humana, quem dá a aprovação se torna Deus. Esse é o ponto. Imagina Deus dizendo assim, puxa, eu até queria intervir na situação, mas o fulano não deixou. Aí, né, puxa, não posso. Pensou? Eles reconhecem que é o contrário. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, ele fez o homem. Então a oração já começa a alto nível.
E aí eles, versículos 25 e 26, lidam com os temas que nós lidamos recentemente aqui na igreja, a inimizade entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Veja comigo versículos 25 a 26. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Olha que interessante. Eles vão fazer uma citação bíblica do Salmo 2, versículos 1 e 2, na oração. Citação bíblica na oração. Eu verifiquei, eles citam literalmente o texto grego do Antigo Testamento. Os caras conhecem o texto grego do Antigo Testamento, citam literalmente o que eles falam. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Na segunda parte da oração deles, eles percebem aquilo que nós lidamos, de que existe uma oposição natural entre os descendentes de Caim e os descendentes da mulher. Existe uma inimizade que Deus colocou lá no Éden, quando ele diz: porém inimizade entre os teus descendentes e os descendentes da mulher. Eles reconhecem isso. E conforme os apóstolos estão aqui narrando tudo o que aconteceu com eles naquele dia diante das autoridades judaicas, todo aquele grupo de pessoas reconhece que aquilo compõe a história da igreja, a história do povo de Deus. Essa ira dos reis contra o povo de Deus vem de lá atrás. O Salmo já reconhecia. E eles percebem que, olha, o que nós estamos vivendo, o que os apóstolos Pedro e João viveram, não é nada diferente do que já estava previsto lá atrás. O que eu gosto desse texto citado pelos apóstolos aqui, pelas pessoas que fazem oração, é que as palavras usadas por Davi, elas contêm uma carga emocional muito forte. Quando a gente lê poesia tem algo importante. Quando você lê um texto no jornal, você lê o texto, a pessoa está ali fora, mas a poesia coloca emoção. E olha as palavras que eles usam: enfurecem as nações, conspiram. Quem escreveu isso daqui, quando Davi escreveu, ele está sentindo o ódio dos outros. Então provavelmente quando os apóstolos chegam e contam o que aconteceu, eles lembram, esse ódio, essa emoção, é aquilo que Davi pensou. Esse ódio dos líderes judaicos contra Jesus já estava previsto. Deve ter sido, a gente não pegou isso até agora, mas deve ter sido uma oposição que Pedro e João receberam ali, diante das autoridades, uma oposição absolutamente robusta, forte, considerável. Deve ter sofrido enormes ameaças. Tanto é que eles lembram do Salmo. E turma, é tão legal quando a gente tem algum episódio na vida ou na vida da igreja que a gente começa a relacionar com porções bíblicas. Porque a vida da igreja, a vida nossa aqui como crentes, a vida nossa no mundo, ela é tão difícil às vezes, e a gente acha que só a gente passa por isso, não é? Só a gente passa por algum tipo de zombaria, só a gente que é rejeitado aqui e ali, só a gente que tem oposição. Mas quando a gente vai lembrando os episódios da Bíblia, a gente às vezes consegue relacionar o que a Escritura traz com o que a gente está experimentando. Cara, isso é tão legal. A gente fala, puxa, acho que aconteceu hoje é mais ou menos o que esse texto diz que aconteceria. E eles percebem isso. A oposição ali é o que o texto já estava prevendo. E olha que interessante. Eles identificam a inimizade, e aí quando você espera que eles vão reclamar, eles aplicam essa inimizade na história. Veja comigo versículos 27 a 28, terceira parte da oração aqui. São 4 partes, tá? Olha lá, versículo 27 e 28, desculpa, tem que emoldurar e colocar na parede para sempre, tá bom? Olha lá. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Gente, aqui eu vou falar rápido algo que é fundamental. Joga para mim, Mateus. Nessa questão da perseguição,
a Jesus e ao povo de Deus, eles fazem algo que é fantástico. Olha lá, eles vão lidar com dois temas que na teologia são discutidos até hoje: responsabilidade humana, soberania de Deus. Ok? É uma equação que não se resolve. Na teologia reformada ela se resolve mais ou menos. Ela não se resolve. Eu vou explicar para vocês. Olha o versículo 27. No versículo 27 nós temos alguns agentes no versículo 27. Herodes, Pilatos, gentios e judeus. Eles estão fazendo o que eles querem, não estão no versículo 27? São eles que estão conspirando, não são? Iniciativa deles. No versículo 28, olha o que acontece. Fizeram o que Deus tinha determinado que fizessem. Ué, como que é isso? Eles fizeram de vontade própria? Fizeram. Fizeram o que Deus queria 100%? Fizeram também. É assim que a coisa é. Deus continua no controle da história, soberano. Mas quando a gente apronta, a culpa é nossa. É plano dele? É. Ele é responsável pelo seu pecado? Não. Mas acontece o que ele queria? Sim, acontece. É assim que funciona. Fizeram o que o teu poder havia predeterminado. O que eu achei interessante é que 2 versículos em uma oração com um grupinho de pessoas tem uma teologia mais profunda do que muita coisa que a gente ouve por aqui de anos. Herodes e Pilatos escolhem o caminho mau. Escolheram. Mas eles escolhem o caminho mau segundo o plano de Deus. E a culpa é deles, não de Deus. Sabe, irmãos, nós precisaremos considerar um pouco mais a teologia dentro das nossas orações. A gente tem uma dimensão, às vezes, de que na vida cristã, se a gente fizer com sinceridade, é suficiente. Não, eu fiz de coração. Eu orei assim de coração. Desculpa, na oração há princípios bíblicos. Veja, por exemplo, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não foi escrita para a gente repetir de forma vazia, mas não foi escrita para ser ignorada. Ela contém, de alguma forma, algum tipo de modelo de uma oração que, no mínimo, em termos de conteúdo, nós deveríamos espelhar. É possível alguém ter uma oração perversa, com sinceridade. Por exemplo, Jesus, eu sei que o Senhor não dispõe de todos os atributos da divindade. Opa! Eu sei que o Senhor é um Deus menor. Opa! Que é isso? Fogueira? Está cheirando enxofre, né? Para queimar. Nossa, mas eu orei com sinceridade. E daí? Está errado? Está errado? E eles têm uma oração de um conteúdo teológico profundo, bíblico, coerente, que a gente não aprende em 10 minutos. Aliás, só quero fazer um parêntese, e um dia a gente lida com isso talvez em teologia sistemática e tudo mais. Eu vejo muitos irmãos orando, especialmente quando coisas ruins acontecem, da seguinte forma: Senhor Deus, eu sei que o Senhor permitiu. É errado dizer que o Senhor permitiu algo ruim? Não é errado. Mas o normal na Escritura é: eu sei que o Senhor determinou. Eu sei que foi tua vontade que o fulano sofresse. Eu sei que é da tua vontade que alguém morresse. Porque Deus continua soberano, sim, é da vontade dele. E a gente pode colocar isso diante de Deus tranquilamente na teologia, sim.
Eu não entendo, Senhor. Mas humildemente eu aceito o que o Senhor faz e determina. Peço que o Senhor mude essa circunstância, porque Ele pode mudar a circunstância, porque Ele determina as coisas, não só permite, é que Ele pode mudar. E eles reconhecem, o Senhor determinou que eles conspirassem contra Jesus. A culpa é deles, mas estava no seu plano. Interessante isso. Pode falar isso, tranquilo. Pode falar. Eu sei que é estranho para você, para mim, talvez, mas pode dizer, Deus, é muito fácil saber a vontade de Deus. É só você olhar para trás. O que passou foi o que Deus tinha determinado. É muito simples. E para frente eu não sei. Para frente algumas coisas estão reveladas. Mas o que já aconteceu era plano de Deus. Embora eventualmente Ele tenha usado a responsabilidade humana. Ok? Mas foi o plano dele assim. E a oração então, ela reconhece a soberania divina, ela identifica uma inimizade, ela vê que nessa inimizade tem muito de responsabilidade humana e tem tudo de soberania divina. E essa oração termina com uma petição. Agora, Senhor, à luz de toda essa sua soberania, de toda essa responsabilidade desses homens maus, leve em consideração as ameaças deles, não ignora, Senhor. Mas capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. É à luz da sua soberania e da escolha desses homens maus que eu te peço agora que o Senhor intervenha na nossa história. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E a oração deles termina pedindo 3 coisas, então, olha aqui: capacitação, coragem e poder. Interessante que eles percebem então que nada do que aconteceu fugiu do controle de Deus, nem a perversidade de um Herodes fugiu ao controle de Deus. Tudo está debaixo do plano de Deus. E eles falam, está tendo ameaça, Senhor. Percebe isso, o Senhor está vendo, vê isso para nós. E eu acho interessante não olhar primeiro o que eles pedem, mas olhar o que eles não pedem. Quando a gente está ameaçado, está em perigo, normalmente o que a gente pede é livramento. Senhor, me livra dessa situação tão ruim de ser ameaçado por homens ímpios. Eles não pedem o fim das ameaças. Eles não pedem alívio. Eu peço, você pede também, não pede? Eu peço. Eles pedem, olha que bonito, capacita-nos. Nos dá coragem, nos dá poder. Por que isso? Eu não creio que seria errado pedir livramento. Eles têm, entretanto, a percepção de que oposição faz parte do jogo. Inimizade dos de fora faz parte do jogo. Você vence uma, vem outra pior. Sabe, irmãos, a igreja não precisa evitar a perseguição. A igreja precisa se preparar para vencer a oposição. A igreja precisa de coragem na oposição. A igreja precisa de poder contra a oposição. Eu fiquei pensando muito aqui, turma, nas nossas orações hoje em dia, né? Não hoje, mas no nosso cotidiano. Eles pedem coragem, capacitação e poder. Não são virtudes para eles, são virtudes que, feitas neles, têm impacto nos outros. É capacitação para, coragem para, poder para pregar, proclamar. Olha que interessante, é um pedido focado nos outros. Tem impacto neles, para que deles, de alguma forma, mude os outros. Eles têm essa visão meio que de chamado.
Nós somos chamados para isso. Eu acho interessante que, falando de mim, talvez de você, não sei, falando de mim, parece que o nosso tempo de oração é meio que oi. Já olhei para o Glaucio ali, que o Glaucio, ele vai te mandar um áudio um dia sobre o Silvio Santos, você não sabe quem é quem, se é o Silvio, oi. Mas o que você quer? Senhor, eu quero uma casa nova, mas oi, quem quer casa nova? Parece que a oração, nossa, mas oi, o que você quer? Eu quero saúde, quem quer saúde? Veja, não é nada errado. Mas na Escritura, quando que a gente pede, como esses camaradas, Senhor, me capacita para pregar? Me dá coragem. Senhor, me usa. Você está lá, passando um aperto no fim do mês. Você fala, Senhor, eu preciso pregar mais. Você está lá, saiu da prisão agora, está sendo ameaçado, vão bater na sua casa, vão te prender, e você fala, Senhor, me ajuda a enfrentar. Você não está preocupado, você me ajuda a fugir. É interessante isso. E essa turma pede, olha, Senhor, me capacita, me usa. Não é um dia perfeito que nós estamos lidando, não é um dia perfeito. No dia perfeito nós tivemos uma recepção proveitosa, uma oração fervorosa. O que acontece então num dia perfeito? Quando eles oram, sabe o que acontece? Põe lá, Mateus. Resposta poderosa. Quantas vezes a gente ora e a resposta vem anos depois? Quando vem? Mas eles oram e a resposta vem. Veja comigo o versículo 31. Depois de orarem, então no amém aqui, em nome de Jesus, amém. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, se o dia é perfeito, a oração é respondida na hora. E a resposta chega com imenso poder. Tem um terremoto aqui. De alguma forma, há uma manifestação do Espírito perceptível em todos ali. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que do que eu me lembrei aqui, só existe um texto no Novo Testamento que eu me lembro, ok? Pode ser minha memória mesmo, em que as nossas orações elas não fazem efeito. Eu me lembro de um texto no Novo Testamento que as orações não fazem efeito. Maridos, ouçam isso. Tá brigado com a esposa? Ouça isso aqui. 1 Pedro 3,7 diz assim, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Está aí um texto que mexe com o coração, né? Pô, por que eu oro e não acontece nada? Trata melhor a esposa. A gente não tem certeza nesse texto que essas suas orações é só do marido. Acho que é dos dois. Mas há uma boa chance de ser do marido, ok? Olha lá. Mas num dia perfeito, acho que os maridos estavam bem aqui, né? Tá tudo jóia. Os apóstolos oram, aquele grupinho dos seus ora. Uma oração linda, teológica, profunda. E Deus responde, pá, na hora. Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que se a gente tivesse uma vida de oração, não precisa ser numa quantidade também, mas numa qualidade melhor. Preocupados com o que Deus está preocupado. Talvez na capacitação, na coragem, no poder, na proclamação. Eu acho, a partir desse texto, que as respostas seriam mais prontas. Talvez mais rápidas. Tiago coloca essa questão da oração, de por que ela não funciona, né? Senhor, eu orei, mas não está funcionando, né? Tiago coloca isso de forma interessante. Abra comigo Tiago capítulo 4, versículos 1 a 3, Tiago 4, 1 a 3, texto muito importante.
Mas por que a oração está quebrada às vezes, né? Por que ela não funciona? Ué, estava com pilha outro dia, agora parou, né? Meu, Tiago 4, você tem que ler de joelhos, porque é um texto, é um soco no estômago um atrás do outro, né? Tem que ler com colete à prova de bala, né? Diz assim, Tiago 4, 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões, dos desejos ardentes que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, só coisa ruim aqui. Cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem de lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ah, é porque eu não estou orando. Quando pedem, não recebem. Ups. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É um tipo de oração que Tiago está falando, galera. Você pede, mas por que Deus vai te dar? Você quer só para você, para o seu desfrute, não quer? Você quer aprontar com isso daí? É o que nós chamamos, olha que interessante, uma oração egoísta. Oração que deveria ser na Escritura uma declaração de amor a um inimigo, por exemplo, Mateus capítulo 5, agora é uma declaração de amor próprio. Para! Não é assim. Esse texto de Tiago explica muito por que Deus talvez não responda às orações. Nossas orações são ineficientes. Porque quando aquele grupo pede capacitação, para, coragem, para, poder, para, Deus responde na hora. Eles ficam cheios do Espírito Santo, Deus responde. É que nem aquele filho que curte um chocolatinho. Famílias mais natureba, Carol. Uma banana com chicória, sabe? Essa piada estava aqui, Carol. Estava esperando para fazer. Cacau 50%? Ou não é 70%? Já melhorou, hein? Já melhorou. Está baixando. Daqui a pouco já é um Todd, né? Você imagina o filho que chega e pede assim: pai, eu quero pirulito. Pai, eu quero pirulito, eu quero. E vai no mercado e diz, eu quero. Você fala, meu. E aí chega o outro filho e diz, pai, eu queria tanto uma Bíblia. Só fala isso. Qual que você está mais disposto a? Pai, eu quero chocolate, eu quero. Pai, eu posso dividir o meu lanchinho com um amigo da escola que está sem dinheiro para levar lanche? Filho, toma mais. Você entende? Quando a gente percebe que não é só uma coisa exigente, egoísta, e é algo que tem um bem maior, um bem espiritual por trás, você fala, claro, opa, mesmo processo com Deus. Eles pedem, me capacita, e aí treme o lugar. E olha o que acontece para a gente terminar agora, versículo 31, finalzinho, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e olha agora, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O último elemento do dia perfeito não é o que Deus faz, é o que eles fazem em resposta ao que Deus fez. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha comigo o versículo 29, olha lá. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Estão na oração aqui, versículo 29. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Foi a oração do versículo 29. No versículo 31 diz, com as mesmas palavras gregas. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles pedem, versículo 29. No versículo 31, eles fazem o que eles pedem, com a capacitação que Deus deu. Turma, como é precioso quando a igreja pratica aquilo para o qual ela foi chamada, aquilo para o qual ela existe. A gente perde
tanto tempo, nossa igreja também, eventualmente não tanto, mas como grupo evangélico como um todo, a gente perde tanto tempo com coisa pequena. Eu me lembro de visitar uma igreja, eu era jovem, graças a Deus eu não lembro a igreja. Eu lembro do dia, mas não lembro qual igreja, senão eu podia mencionar a igreja, que ia ser ruim. Mas eu fui com os amigos da igreja que a Dani estava, acho que a gente namorava nessa época. E era uma igreja grande, e terminou o culto e teve a hora dos avisos. E o pastor avisou assim: irmãos, sábado que vem, nós vamos ter um curso fantástico aqui na nossa igreja. Esse curso é imprescindível, é um curso de ata. Com todo respeito a quem faz ata, tá? Obrigado, ajuda muito. Um sábado gasto na vida de alguém que vai viver 80 anos para aprender a escrever uma ata. Sabe o que é ata de assembleia, sabe? Era um curso. Irmãos, vocês têm que estar aqui no sábado, nós vamos aprender a elaborar uma ata. Uma ata, uma ata. Uau, uma ata, curso de ata. Sábado que vem, aliás, né? Na parte da manhã. Não é zoeira. O rapaz que nos levou à igreja, coitado, tinha o Renato na turma, eu e ele, mas eu amo tanto ele na época, jovens assim. Eu nem sei se ele está no evangelho hoje, depois dessa, não? Mas veja que interessante. Faz ata, é importante. Obrigado, Cris. Yuka aí, então, né? Obrigado, Cris, sempre faz, está ótimo. Mas não é o fundamento da igreja. A gente sobrevive, eu acho, sem um cursinho de ata na igreja, acho. Mas eu acho que a gente não sobrevive muito sem uma proclamação. Eu acho que a gente não consegue ser uma igreja sem a pregação do evangelho, com coragem, com o poder de Deus transformando vida, sabe? Há uma frase, atribuem essa frase a Charles Spurgeon, mas hoje atribuem tudo a todos, não sei se é dele, eu não li nos livros dele, mas tem jeito de ser. E ele, é uma frase mais ou menos assim: Senhor, livra-me de ser bem-sucedido naquelas coisas que não têm valor eterno. Sabe? Esse camarada faz isso de uma forma... Tem valor eterno? Não tem. Pensa. Gasta menos tempo aqui. Às vezes você precisa fazer isso, você precisa limpar o quintal, né? Mas sabe o que eu estou dizendo? Esses camaradas na oração, eles falam: Senhor, me capacita para proclamar com coragem. Isso tem valor eterno. E isso vale um sábado. Isso vale um mês. Isso vale um ano. Isso vale uma vida. É interessante que quando os apóstolos saem, então, eles saem, e o que vai vir agora, de Atos 4, 32 em diante, talvez seja a declaração do ápice da igreja em todas as gerações. É aquele texto que vai começar assim: da multidão dos que creram era só um, o coração, sabe? Eu citei a música aqui, não sei se é o texto, né? Mas agora a igreja, a partir desse pedido, ela muda de patamar. E nesse dia perfeito, um dia perfeito nunca termina na escritura e na vida do crente sem aplicarmos o que Deus tem para mim e para você. Esse foi o dia perfeito. Eles têm uma recepção proveitosa. Os seus ali são pessoas de oração. Eles oram uma oração incrível, fervorosa. Deus responde de forma poderosa. Isso leva eles a uma proclamação corajosa. Eu quero terminar, a última coisa que eu quero falar é: e se você tiver hoje um dia perfeito? Saindo da igreja, você vai para os seus. Quem seriam os seus num dia perfeito? Num dia perfeito, vocês teriam uma oração, nós teríamos uma oração. Como ela seria?
Senhor, valeu pelo alimento, obrigado. Se Deus respondesse a oração, como seria a resposta? E depois da resposta de Deus, o que nós faríamos para aplicar a nossa oração que Deus respondeu? O dia dos apóstolos a gente viu e conhece. Minha oração é que a gente um dia também experimente o que eles experimentaram. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia e pelo exemplo que os apóstolos manifestaram naquele dia, seus companheiros e companheiras de jornada, ouvindo com detalhes tudo o que tinha acontecido, orando a Deus, uma oração profunda, teologicamente correta, uma oração que é uma aula. Obrigado porque eles pediram aquilo que o Senhor normalmente responde, que é capacitação, poder para proclamar. E obrigado porque eles fizeram de acordo com o que eles pediram. Eles saíram e a igreja naquele momento se tornou ali, mostrou o momento mais especial da história da igreja nos últimos 2000 anos. Senhor, nós estamos tão distantes dessa realidade hoje. Eu estou e os meus irmãos aqui também. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso e na sua soberania nós clamamos. Dá-nos do teu poder, dá-nos da tua coragem, dá-nos da tua capacitação, para que a gente saia hoje e ao encontrarmos os que são nossos, a gente ore conjuntamente, proclame a Jesus Cristo e um incentive o outro a sair e com coragem a gente fale daquele que nos salvou e nos amou. Esse é o meu pedido para mim, para minha família e para a igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Legal, turma. Pega o boletim, por gentileza. Tem boletim aí? Eu precisava de um boletim, por gentileza. Temos avisos importantes, não são muitos, tá? Mas são os avisos aqui. Primeiro, turminha, é o seguinte: sábado que vem começa o nosso evento de carnaval para jovens e adolescentes. Eu vou passar o cronograma, mas vai começar depois do almoço. Então venham almoçados, tá bom? O cronograma a proposta está feita, nós vamos fechar com a equipe que vai trabalhar amanhã. E o tema vai ser que onda? Que onda? Mas eu queria saber mais. Então você vai fazer, preste atenção. Você vai entrar no YouTube e vai pesquisar que onda do Marcos Almeida, tá bom? Então, todo mundo sabe quem é Marcos Almeida, não? Sabe, não? Não acredito, Léo, não acredito, Léo. Não acredito. Pesquisa que onda e aí você vai ver o que é, tá bom? Vai ser o tema do retiro. Então, vai ser de 26 a 1 de março. Nós meio que não vamos dormir aqui na igreja. Mas tem um dia que a gente vai fazer um negócio com os adolescentes e eu depois converso com os pais, ok? Só para saber, quem tem barraca aqui na igreja? Galera, vamos pôr na roda aí, por favor, hein? A gente vai precisar, tá bom? Tá bom? Depois eu escrevo para todo mundo aí. Quem que pode participar? Jovens e adolescentes. Vai ter questões conjuntas e programações separadas, tá bom? Especialmente na área de ensino separado e algumas outras refeições conjuntas e tudo mais. O valor, R$150, são 6 refeições, se eu não me engano, 5 refeições e outros custos que nós vamos ter. Só que você parcela, eu coloquei 3 vezes aqui para ser mais fácil. Eu quero parcelar em 10, pode? Pode, por favor, né? Eu faço um carnê de 36 vezes. Certo, André? A gente faz? Não faz? Nossa, então a culpa é do André, tá? Mas pode parcelar, enfim, né? Não tem isso. Enfim. Onde vai ser? Uma boa parte vai ser aqui na igreja. E uma outra parte não vai ser na igreja. Eu aviso vocês como vai ser. No domingo que vem, entretanto,
nós a priori teremos a programação normal para os adultos. Só que vejam, os adultos vão entrar na onda, ok? Então vocês vão vir dentro da programação. Os jovens e adolescentes vão estar aqui, vocês vão vir para cá no domingo e vocês vão embora depois. A gente vai almoçar aqui, vocês vão embora. Vai ter cheiro de churrasco, certo, Flávio? Puxa, o que eu faço? Se vira, faz na sua casa, né? Aqui é para jovens, adolescentes e para equipe, certo? Então é isso aí, né? Então, mas domingão vai ter, a priori, tá? Qualquer coisa eu aviso, mas a priori tem EBD e tem o culto. Se você estiver por aí no carnaval, venha. Mas os jovens e adolescentes vão estar tendo a programação. E só para vocês saberem, então nos dias que estivermos aqui na igreja, eles vêm cedo de manhã, ficam até o fim da tarde. Ouçam isso agora. No fim da tarde vão para casa para algo que é obrigatório, que é banho. Okay? A gente vai ter uma verificação aqui na entrada. Não entra na programação da noite sem banho, não entra, né? A gente está comprando equipamento, né? Se a gente for usar a piscina em volta de você vai ficar azul, né? Ah não, isso é outra coisa. Então, toma banho, volta e depois dorme em casa, toma café da manhã em casa, enfim, eu passo para vocês a programação. Mas galera, é o seguinte, já se inscreve, manda para mim o seu nome, e eu estou contando que todo mundo vai participar, todo mundo, dos jovens adultos, todo mundo vai participar. Eu vou trabalhar, dá um jeito, dá seus pulos. Cadê o Felipe? Não está aqui. Dá seus pulos, Guinho, dá seus pulos, não vem não. Kevin, se vira. Então, há de ser um tempo muito, muito especial. Esse retiro já estava organizado há algum tempo, e com algumas atividades e tudo mais, e a gente não conseguiu fazer. Ia ser outro tema no passado, mas com esse tema também já estava meio pensado há algum tempinho, e eu não tinha certeza que a gente ia conseguir fazer, mas acho que vai dar tudo certo. Então, há de ser uma semana muito legal. Se preparem, ok? Se preparem, que vai ser muito engraçado. Vocês já viram o Maurício na piscina hoje, né, Maurício? Estava lá na piscina hoje. Conseguiu sair? Não precisa de ajuda, não. Então tá bom. Turma, só lembrando, eu vou pedir oração aqui. Como essa quebra da parede está enrolada, gente. Eu escrevo, tá difícil. Mas tá indo, ok? Eu não consegui agendar a data da instalação das vigas e das colunas, mas vamos tentar essa semana juntos aí, vamos batalhar para que depois quebrar a parede, vai pôr o palco ali, vai ficar tão legal, cabe um monte de gente, enfim, tá bom? Então orem por isso, tá estressando também um pouquinho isso daí. E lembrando a questão da conta e finalmente departamento infantil. Turma, lembrando o seguinte, o professor vai entregar o seu filho para você. Veja se é seu filho, tá? Se for o seu filho, a partir do momento que entregar, é sua responsabilidade. Muito cuidado com o estacionamento, por favor. Não deixem as crianças ali, por favor. Os carros dão ré, né? Enfim, a criançada lá para trás. Vamos instalar depois, né, um basquete ali atrás, até para os adolescentes ficarem, para as crianças ficarem lá atrás. Depois termina o culto. Lembrando que o banheiro de baixo deve ser usado só por mulheres e pelo pessoal do departamento infantil. E o banheiro da lavanderia, o banheiro de cima, aí pode ser usado por todo mundo. E nós ainda vamos fazer as plaquinhas em breve, ok? E é isso. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, sugestão, reclamação? Turma, ótimo. Diga, Simone. A partir de 10, 11 anos a gente considera adolescente e jovem, tipo, eu sou jovem, entendeu? É por aí. Eu digo que é por aí porque alguns esperam um pouco mais, outros já chegam, né? Então o Arthur está quase lá já. Quantos anos ele tem? 9. Daqui a pouquinho já tá zoando o tio Maurício, né? Então, é o primeiro momento. A gente vê quando zoa o Maurício já está apto, né? Então treina em casa, né? E ele fica pegando no meu pé. Fica pegando no meu pé, eu aproveito aqui. Legal, é por aí a gente conversa, sempre tem uma flexibilidade, mas é um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mais alguém? Turma, ótimo domingo, uma alegria enorme estar com vocês. Deus abençoe.